orar por ele, também pelos irmãos que estão enfermos e os agradecer a graça. O mês que se encerra, que inicia, que Deus possa dar graça. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos permitiu fazer ao Senhor nesta noite, desde os louvores, ó Deus, as orações, ó Deus, e também agora, quando nós ouviremos a Tua palavra, Senhor. Queremos que o Senhor, Deus, esteja muito certo, como sempre esteve, para que Ele traga a palavra sempre que possa instruir o povo, corrigir, ó Deus, e também, ó Deus, consolar. Também pedimos pelos enfermos da Tua igreja, ó Deus, aqueles que estão acamados, também os aniversariantes deste mês que agora se encerra e dos que começam agora, a partir de amanhã. Que o Senhor esteja contemplando suas vidas, dando longevidade e paz. Também te pedimos a Deus que o Senhor nos conduza, ó Deus, sempre atentos nessa noite, ao ouvirmos a Tua palavra. Em nome de Jesus, o pedimos. Amém. Meus irmãos, vos saúdo com a graça e a paz de Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas vidas em Mateus capítulo 11. E nós vamos continuar a mensagem que nós começamos no domingo passado. Nós começamos a meditar sobre vivendo o reino de Deus com humildade e leveza. Vivendo o reino de Deus com humildade e leveza. Nós então continuaremos a partir do versículo 25. A partir do versículo 25, a nossa meditação. Quando Jesus ele dá graças ao Pai por ser o Salvador dos humildes, e que todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, devem ir até Ele. A partir do verso 25, diz assim: por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos. Nós te bendizemos, Senhor, por tua bondade em nossas vidas. E mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo ao Senhor graça, para que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração, fale às nossas vidas, Senhor. Tenha misericórdia de nós e nos ajude a termos bom ânimo, Senhor. Nos ajude a lançarmos as nossas cargas sobre o Senhor. Nos ajude, Deus, a lançarmos, ó Deus, tudo aquilo que nos embaraça, toda carga de pecado, como diz a tua palavra em Hebreus capítulo 12, e possamos descansar no Senhor nessa noite. Nós queremos ouvir a voz do bom pastor aos nossos corações. Tanto eu quanto os meus irmãos, nós estamos cansados, Senhor. O Senhor conhece cada uma das nossas faltas, o Senhor conhece cada uma das nossas necessidades. O Senhor sabe, Deus, o que nos aprisiona, o que nos esmorece. Rogamos a Ti, Senhor, o nosso bom pastor, aquele de quem somos ovelha, aquele que somos feituras dele. Ó Deus, nós pedimos a Ti, nos ajude nessa noite a entendermos melhor a nossa condição diante do Senhor
E, ó Deus, aquilo que ainda não foi lançado sobre o Senhor, que nós possamos lançar nesta noite. No nome do Teu Filho Jesus oramos. Amém. Irmãos, nós então vamos dar continuidade e nós começamos a falar sobre viver o reino com humildade e leveza. Jesus, ele começa a falar, a dar testemunho de João e mostrar a insatisfação dos fariseus daquela época, né? Que os homens, naqueles dias, eles jogavam pedra em João Batista, que era uma pessoa consagrada, e jogavam também pedra em Jesus, que era também consagrado, que era maior do que João Batista, mas que ele estava entre pecadores, ele estava entre pessoas que eram odiadas da sociedade naquela época, publicanos, meretrizes. E Jesus então ele estava entre eles ali e também era criticado pelo modo como Jesus andava. É lógico que Jesus não pecou. Jesus, ninguém podia acusá-lo de pecado, mas ainda assim sempre se levantavam contra ele. Disseram para João Batista, tem demônio, e disseram para Jesus que ele estava comendo e bebendo com pecadores, né? Que chamavam ele de beberrão e de glutão, como se Jesus tivesse exagerado em alguma coisa. Então Jesus também ele vai e começa a falar sobre as cidades impenitentes, as cidades que não se arrependiam. Ele cita Corazim, Betsaida, Cafarnaum, e Jesus ele encontra oposição nessas cidades. Essas cidades viam os milagres. Por exemplo, quando Jesus está em Cafarnaum e desce um paralítico pelo telhado, junto com as cordas dos seus amigos, descendo até Cristo, até onde Jesus estava. E Jesus então ali, ele olha a fé dos amigos, e ele olha a fé do paralítico, e ele diz: estão perdoados os teus pecados. E então se começa a levantar oposição também contra Jesus. Então esse é só um exemplo. E Jesus fala que ai de ti, Corazim, Cafarnaum, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os milagres que vocês estão vendo, que vocês viram, talvez eles tivessem se convertido. Se Sodoma e Gomorra também tivessem visto, talvez tivessem também se convertido. Naquele dia, no último dia, no dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma. E nós explicamos aqui um pouco da história de Sodoma e Gomorra, duas cidades que especialmente em questões de sexualidade afrontavam a Deus e praticavam toda sorte de imundície sexual perante Deus. A maior das causas da destruição de Sodoma e Gomorra foi principalmente por causa da homossexualidade, né? Tanto é que a Bíblia atribui aos que têm a prática da homossexualidade o título de sodomitas. Então não é à toa que esse título foi dado aos que praticam tais coisas. E nesse momento, irmãos, então, depois que Jesus fala tudo isso, o versículo 25 começa dizendo: por aquele tempo exclamou Jesus. Aqui nós vamos ver como Jesus, que é juiz, no verso 21, nós vemos Jesus como juiz, é também aquele que defende, é também um advogado. Jesus hoje ele é advogado, ele defende aqueles que se achegam a ele humildemente, com humildade, reconhecendo a sua necessidade de Jesus. A Escritura nos diz que ele é poderoso para salvar totalmente aqueles que por ele se achegam a Deus e vive para interceder. Então o papel do Paráclito ou do Paracleto, que é o Espírito, que é consolador, mas que também Jesus se encontra nessa função, é de proteger, de defender, de interceder, de falar por. E Jesus também é aquele que intercede o tempo inteiro por aqueles que são salvos por ele. Me faz lembrar, quando eu vejo esse final aí dos versículos 20 a 24, a história de um juiz na Inglaterra que passara por uma linha de trem e vira uma pessoa desmaiada, embriagada, caída na linha do trem, e de longe já se ouvia o barulho do trem. Então aquele juiz passava naquele lugar, naquela hora, e decidia salvar aquele que estava caído. Quando ele salva aquele homem, ele entrega a outros que estavam próximos ali,
ele vai para o tribunal e já imediatamente ele divulga a sentença de um réu. Aquele que salva é também aquele que vai julgar e vai condenar conforme a lei de Deus. Jesus Cristo, ele salva e ele também julga, ele defende e ele também julgará. Então, é importante que nós pensemos de que lado nós estamos, se estamos do lado daqueles que humildemente reconhecem as nossas misérias, os nossos pecados, e humildemente nos achegamos a Deus e dizemos: Senhor, eu não consigo me salvar, eu preciso que o Senhor me salve, eu preciso abandonar o meu pecado, eu preciso abandonar a minha fraqueza, eu preciso abandonar aquilo que traz desgosto ao Senhor. Esse é o mesmo que vai julgar aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho, mas não se arrependem. É o mesmo. O que absolve, o que intercede por, o que salva, e também aquele que irá julgar. No último dia, aqueles que, pela pregação do Evangelho, não se arrependeram. Então, neste momento, versículo 25, nós vemos esse Jesus que é o Filho, que se alegra com os humildes. Veja, primeiro que Jesus, ele vai falar da sua humildade. Não somente ele, Isaías vai falar da sua humildade. O profeta Isaías, no capítulo 53, final do capítulo 52, até o capítulo 53, assim, quem pode entender, quem foi que ouviu a pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor? Ou seja, Isaías chega a uma conclusão de pensamento assim: quem pode acreditar num tipo de pregação como esse? De alguém que não tem, que veio para salvar, mas que não tem uma aparência gloriosa, não viria com uma aparência gloriosa, pelo contrário, viria com uma aparência desfigurada, humilde, servo de todos. E como é que esse pode salvar? E Isaías não chega a esse pensamento, mas a expectativa do Salvador é de uma salvação militar, potente do ponto de vista humano, mas de repente vem um homem fraco. E a profecia revela, não somente esse texto da profecia, vários textos das profecias falam sobre a humildade de Jesus, que ele nasceria de Belém Efrata, que significa uma cidade pequena, sem muita relevância. Ele seria aquele que nasceria de uma virgem, e seu nascimento seria sem expressão. Então Jesus, ele se alegra com os humildes, ele se alegra com aqueles que estão na condição de humildade, mas nós não estamos falando de humildade financeira, nós estamos falando de humildade de espírito, que é uma temática de Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então a temática é essa, e Jesus então ele é aquele que se alegra com os humildes, ele exclama, ele brada, ele grita, e diz o texto que quando exclama, ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Ele não está falando de que se nós estudarmos teologia, nós vamos ser sábios e nós não merecemos a salvação, porque na verdade ninguém merece a salvação. E na verdade não é entender conceitos, não é entender profundidade de filosofia, não, mas é entender a miséria humana, o quanto nós precisamos desse Salvador. Essa é a ideia. Me faz lembrar da história de dois homens que viveram no século XVII. Um latoeiro, chamado John Bunyan, escritor do livro Progresso do Peregrino ou O Peregrino. John Bunyan, ele viveu no século XVII, ele era um latoeiro, seu pai era gente simples, e John Bunyan, então quando ele se converte, quando o Senhor chama para crer, John Bunyan, então, ele entende, antes de ser batizado, que ele precisava pregar o Evangelho. E depois ele é batizado por um pastor batista, e John Bunyan, então, se vê muito empolgado. John Bunyan se vê um homem muito responsabilizado pela pregação do Evangelho. Só
Só que havia uma lei na Inglaterra. E nesse período na Inglaterra, havia um momento onde era lei, porque a religião era uma religião do reino, do Estado, nesse momento, e só podiam pregar os que fossem gabaritados, os que tivessem estudo teológico para pregar. Você vê como a Inglaterra levava muito a sério isso. E John Bunyan, então, aquele homem simples, de qualquer maneira ele queria pregar. E então, a sua pregação, ele era uma pessoa muito habilidosa, muito inteligente, porém, nada de estudo teológico, não podia pregar, e começou a influenciar muita gente, e era convidado para pregar, e pregava nas praças, e de repente, o governo falou que ele tinha que parar de pregar, e ele disse: não posso parar de pregar. Disseram: não, se você pregar, você vai ser preso. No dia seguinte ele estava pregando. O que aconteceu? Foi preso. Só que antes disso, tinha um outro cidadão, um dos maiores influentes da Europa, de Oxford, um professor de Oxford, na Universidade de Oxford, na Inglaterra, chamado John Owen. John Owen, um grande pregador, um grande escritor, mas um homem também humilde. John Bunyan, então, John Owen foi conversar com o rei e sobre John Bunyan, e o rei falou assim: mas como é que você tem coragem de ouvir esse pregador? Aí John Owen disse assim: majestade, eu queria pregar com esse homem, eu queria saber o que esse homem sabe. Eu abro mão de todos os meus escritos para pregar igual a ele. Então nós vemos duas pessoas diferenciadas, um que estudava muito, um que era um doutor na área da teologia e de outras ciências, John Owen, e John Bunyan, um homem que não tinha estudado nada, ambos humildes. E então John Bunyan foi preso, passou 12 anos preso. Nesse intervalo, em um determinado tempo da sua prisão, alguém chega para ele e diz assim: olha, o fiscal chega para ele e diz: você vai ser solto amanhã, mas você não sabe. Se você pregar, você vai ser preso. Ele diz: então amanhã eu voltarei para essa prisão, porque eu vou pregar o Evangelho. E, queridos irmãos, ele pregou o Evangelho contra as autoridades mais uma vez, e ele retornou à prisão. E na prisão ele escreveu mais de 50 livros, escreveu um dos livros mais traduzidos no mundo, que só perde na quantidade de idiomas que foi traduzido para a Bíblia. O Peregrino é um livro fantástico, um livro que é uma alegoria que mostra a vida cristã, as dificuldades, desde a conversão, da fuga da cidade, da destruição, até a chegada na cidade celestial. E dois homens humildes, um doutor, o outro um latoeiro, alguém que trabalhava com metal, alguém que trabalhava com coisas simples e que pregava também o Evangelho. O Evangelho, irmãos, é para os humildes de espírito, aqueles que reconhecem sua necessidade de Cristo, e Cristo ele se alegra com os humildes. Pai, eu te dou graças, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Os pequeninos não quer dizer que são aos pobres financeiramente, mas aqueles que são pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a mensagem, e essa a alegria de Jesus. E ele continua dizendo: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Nós vemos então, queridos irmãos, quando a graça de Deus chega na vida de um homem e de uma mulher, a graça eficiente de Deus para salvar, para mudar, ela vai mudar, porque é do agrado de Deus que Deus transforme as pessoas. Assim como nós percebemos quando ele mostra que essa é a revelação do Pai, o Pai que está revelando. Versículo 27: tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Você pode entregar uma Bíblia para alguém e deixar que ela fique 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos lendo a Bíblia.
Se o pai não quiser revelar a vontade dele ao coração daquela pessoa não entenderá a vontade do pai. Por isso que a Bíblia é a linguagem do Espírito. A Escritura é Deus falando conosco, é Deus falando com o quebrantado do coração, é Deus movendo as cadeias do nosso coração, é Deus nos libertando daquilo que nos prende à jactância, ou seja, ao orgulho, ao materialismo, às coisas dessa vida, aos tipos, às posições, e Deus nos mostra que nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus, e que precisamos e que carecemos da graça de Deus. E Cristo se alegra com esses, é com esses que Ele se alegra. Por isso, essa é a revelação divina, a revelação que vem do Pai, a revelação ao humilde de coração. Essa revelação também ela é a obra do Espírito. A parte C do versículo vai dizer isso, versículo 25 vai dizer isso. Ele vai dizer aqui: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequenos. Queridos irmãos, essa é a obra do Espírito. A obra do Espírito é a revelação. Eu não estou falando da revelação de escrever uma nova escritura. Não estou falando de uma revelação como sendo um movimento moderno, mas de que nós entendamos a história da redenção, o plano da salvação de Deus. Quando nós lemos essa Bíblia, como nós falamos agora há pouco, não adianta a pessoa ficar 50 anos lendo a Bíblia. Ela precisa da revelação no coração. E Paulo, ele ora pelos Efésios dizendo isso. Eu peço para que Deus conceda a vocês espírito de revelação. Para quê? Para vocês entenderem o grande amor eterno de Deus por vocês. O amor eterno. Paulo fala do amor eterno, que ele termina a seção do capítulo 1 até o versículo 14, falando da eleição, falando da predestinação, falando da escolha de Deus, falando de Cristo como sendo nosso substituto perfeito na cruz do Calvário. E aí ele chega o seguinte: olha, eu oro para que Deus conceda a vocês espírito de revelação, ou seja, que vocês entendam a grandeza desta revelação. Queridos irmãos, entender a grandeza dessa revelação não nos deve fazer orgulhosos, jactanciosos, nos sentindo melhores do que alguém. Não, pelo contrário, nós somos os mais miseráveis, porque nós conhecemos a nossa miséria, sabemos o quanto Cristo pagou por nós, quem é Ele, sua pessoa, sua obra, a durabilidade, a grandeza da sua obra, a eficiência da sua obra, e então nós nos vemos miseráveis. Por isso, não cabe a nós o orgulho. O reino de Deus deve ser vivido com humildade. Precisamos viver o reino de Deus com humildade. O versículo 26 nos mostra que essa revelação é graciosa. Sim, meu Pai, porque assim foi o teu agrado. Olha, ninguém agradou a Deus para receber essa revelação. Deus se agradou em seu Filho de se revelar a si mesmo a nós. Deus se agradou de seu Filho em se revelar a si mesmo para nós. Não é o nosso estudo da teologia, embora a teologia seja coisa muito boa, as leituras, as várias versões da Bíblia que nós temos, comentários, tudo isso é muito bom, mas é a revelação ao nosso coração que nos mostra a nossa miséria e mostra a grandeza de Deus. Deus que habita na eternidade, habita no alto sublime trono, que diz: habito no alto sublime trono, mas habita também com o quebrantado, com o abatido e com o contrito, para vivificar o coração dos abatidos e vivificar o espírito dos contritos. Se retorcem por seus pecados e dizem: eu não quero mais, Senhor, praticar esses pecados. O Senhor habita aí. Não com os fariseus da época. É isso que ele está falando. Não é com os fariseus.
Não é para aqueles que se achavam alguma coisa. Não, porque o reino de Deus é o reino da humildade. É o reino dos que não são, mas que passam a ser, porque Deus lhes dá o nome, Filhos de Deus. Esse é o reino. É Deus que nos dá esse nome. E na parte C do versículo 27, nós temos então a revelação soberana de Deus, quando ele diz aí, na parte C: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. A revelação soberana de Deus. O mundo não o conheceu, como diz lá em João 17. O mundo não o conhece. O mundo o persegue. E o mundo não nos persegue por causa desse mundo. O mundo nos persegue por causa da revelação. Porque Deus se revela a nós, o mundo nos persegue. Eu não sei se você já parou para pensar, mas é uma reflexão que eu tenho feito já tem uns 2 ou 3 anos. Eu quero falar por mim, mas eu acredito que você deve pensar assim: você que realmente conhece a Deus, você que realmente conhece a Escritura, conhece a vontade de Deus, e não somente de maneira teórica, mas você no seu coração, você vivencia essa experiência diária com Deus. E você para pensar que você é uma das pessoas do mundo que mais conhece a Deus. Essa é uma grande responsabilidade que nós temos. É uma grande responsabilidade nós estarmos entre as pessoas no mundo que mais conhecem a Deus, que não conhecem de maneira teórica, mas conhecem sim também a teoria, a profundidade do conhecimento dele, mas que o conhecem intimamente, que o conhecem de maneira prática, de maneira existencial, no dia a dia, na nossa existência. A gente tem uma experiência diária com ele, sabe? Ele se agrada, sabe? Ele não se agrada, a gente conversa com ele conversa com a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente se retira, fica em silêncio. Porque a revelação soberana de Deus chegou até nós. A sua bondade, o seu favor superabundou nesse conhecimento. E nós não sabemos quem Ele é, sabemos a sua vontade, sabemos o seu coração, sabemos os seus planos, somos alvos do seu amor, recebemos de graça a salvação e recebemos em Cristo as bênçãos espirituais das regiões celestiais, como diz a palavra de Deus. E Jesus então estende ainda mais esse convite. Ele olha para aqueles que estão com Ele, e a partir do versículo 28, ele diz: vinde a mim. Vamos ler juntos aí, versículo 28 e 29. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Queridos irmãos, então Cristo ele convida a experiência com Ele. E é interessante como esse texto é muito mal interpretado, porque parece que ele está falando sobre as nossas dívidas, sobre alguma coisa que está trazendo um peso a nós, mas não está falando de outra coisa para ser dos nossos pecados. Jesus não está falando de outra coisa a não ser dos nossos pecados. E é interessante quando nós começamos a nos aprofundarmos nisso, essa proposta do versículo 28, esse convite à experiência, convite a experimentar dele, convite a saber quem ele é, convite a provar do seu amor gracioso, dos seus cuidados pastorais, como nós vimos aqui no Salmo 23, que ele nos leva para junto das águas de descanso, refrigera-nos a alma, guia-nos pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Como a gente viu no Salmo 23, como a gente viu no capítulo 10, que ele é o bom pastor, ele dá a vida das ovelhas, que ele cuida das ovelhas, que ele chega nas ovelhas da forma certa, que ele se aproxima, que ele protege, que as ovelhas devem submissas a ele, porque também ele é a porta, é ele
que protege a entrada e a saída das ovelhas, é Ele quem guarda as ovelhas, Ele dá a vida pelas ovelhas. Então Ele convida a essa experiência de mim. Vocês que estão cansados, a ideia de cansado, a gente está completamente ligada ao pecado. Vocês que já estão cheios dos pecados de vocês que estão sofrendo por causa dos pecados, vocês que estão sofrendo pelas dores do pecado, pelos anseios do pecado, pelas marcas do pecado, vinde a mim, vinde a mim. E Cristo, então, ele diz qual é a condição desse cansado, sobrecarregado. A questão da sobrecarga está ligada à imposição religiosa que os fariseus colocavam sobre aqueles homens que começaram a seguir João e depois passaram a seguir Cristo. Eles exigiam que os discípulos de Jesus fossem do jeito dos discípulos deles. Por que os teus discípulos não vejam? Por que os teus discípulos estão colhendo espigas no sábado, sendo que o sábado não se pode colher espiga? Então eles começavam a lançar cargas pesadas sobre os homens. O pecado, por um lado, nos escraviza, as cargas religiosas nos cansam. E Jesus diz assim: eu quero aliviar você, eu quero aliviar a sua vida, eu quero tirar da sua vida o pecado e as imposições humanas. Aquilo que você mesmo busca fazer para de alguma maneira aliviar o seu pecado. Tem gente que faz isso. Tem pessoas que fazem trabalho de caridade para tirarem um pouco do peso da consciência em relação aos seus próprios pecados. Pessoas, jogadores de futebol são assim, né? Artistas diversos aí, né? Eles têm uma fortuna, eles têm muito dinheiro, e aí eles querem fazer alguma coisa porque eles acham que boa obra, lógico que eles estão pensando em isenção de imposto, em liberação de alguma coisa, mas também eles estão pensando de maneira religiosa: nós temos que fazer alguma coisa para tirar esse peso. Deus vai ver que eles estão fazendo alguma coisa, querido irmão, querido amigo, isso não vai adiantar de nada, porque as cargas religiosas, elas não nos adiantam de nada. Por um lado, o pecado, por outro lado, a religiosidade que nos sobrecarrega. Eu vi uma imagem quando eu estava lendo sobre isso, e na hora eu estava vendo vários comentários sobre isso, sobre esse texto, e quando eu cliquei em imagens, eu vi um cidadão com coluna toda dobrada, cheia de pedras em cima, mas cada pedra uma maior que a outra, e ele andava encurvado. Imagine você, uma pessoa espiritualmente ou conscientemente encurvada, porque está cheia de pecados, porque a religião e as atitudes religiosas não podem fazer nada por ela, não podem aliviar. Pelo contrário, são pesos maiores, porque também é engano para o homem acreditar que atitudes religiosas podem livrá-lo na consciência, e não livra. Não é o que fazemos, mas é o que Cristo fez. E Jesus, então, ele, na condição de um homem, se encontra cansado, sobrecarregado, oprimido. Ele diz assim: eu quero aliviar vocês. Não é o que os homens dizem, não é a religião dos homens, não é o peso do pecado, muito menos o peso do pecado, mas o que eu posso dar a vocês. E ele então convida a essa experiência, e o resultado dessa experiência é: eu vou aliviar vocês, eu vou aliviar vocês. E fica parecendo que essa seria uma pregação evangelística, mas essa é uma pregação para cristão. Porque, irmãos, quanto mais nós nos afastamos de Deus, de uma vida com Deus, de uma vida de quebrantamento, de oração, de busca dele, a gente se torna frio, apático, desinteressado. O culto é chato. Eu me lembro de uma pregação do Bocha. Ele diz assim: você diz que o culto é chato, chato é Avatar, chato é Netflix. Bocha pregando, ele diz assim: chato é Netflix. E é uma coisa que tem algumas programações até interessantes,
nos viciam e roubam o tempo de Deus na nossa vida. Não somente isso. A internet, a TV a cabo, as amizades roubam o nosso tempo. Às vezes o trabalho, às vezes a gente trabalha, mas a gente quer mais trabalho para a gente, pensando na hora extra, pensando naquilo que vai entrar como extra, como lucro para nós, e isso se torna um peso na nossa vida e nos afasta mais e mais do Senhor. Porque quanto mais tempo a gente tem para o Senhor, menos tempo a gente tem para pecar. Irmãos, e a gente se encontra frio por isso, porque a gente não vai até o Senhor lançar os nossos pecados aos seus pés, confessar os nossos pecados, orar, pedir a Deus graça que nos ajude a vencer o pecado. Por que da nossa frieza? Porque nós não vamos mais ao Senhor. Ou nós temos ido muito pouco. Eu me incluo também. Nós temos ido muito pouco. E nós precisamos ir até o Senhor. Nós estamos cheios de pecados, irmãos. Nós estamos cheios de pecados. São muitos os pecados que nos pesam nas costas. E nós precisamos ir até o Senhor, para que Ele nos alivie. Tão gostoso quando o autor dos Hebreus diz que nós devemos ir até Ele, lá no capítulo 4, até o trono da graça. Jesus é o sumo sacerdote, Ele vai dizer isso, que se compadece de nós, das nossas fraquezas, porque Ele foi tentado de todas as formas, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de encontrarmos graça e socorro, e misericórdia e socorro para a ocasião oportuna. Ou seja, nós estamos precisando agora ir até o trono da graça. Nós precisamos agora encontrar graça, porque Jesus Cristo foi tentado como nós somos tentados, de todas as formas, mas sem pecado. E então nós temos acesso a dizer: Senhor, o Senhor sabe o que eu estou passando, o Senhor conhece a minha natureza, essa minha frieza, Senhor, é por causa desse pecado. Perdoa meus pecados, daquele pecado. Ó Deus, tenha misericórdia de mim, me fortaleça, porque eu já não estou conseguindo caminhar na fé, estagnei, parei, fiquei aqui agora. Estamos como a mulher de Ló, estagnamos, estamos olhando para trás, em vez de, como Paulo diz em Filipenses capítulo 3, esqueçam das coisas que ficam para trás e olhem para as que estão diante de mim, e eu avanço até elas. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Nós temos que avançar, irmãos. Se nós estamos parados, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Abra comigo lá, Hebreus 12, 1. Hebreus capítulo 12, verso 1. E 2, vamos ler. Hebreus 12, 1 e 2. Juntos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grande número de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Olha, ele conta a história dos heróis da fé, os heróis da Bíblia, daqueles que venceram exércitos, daqueles que venceram situações, mas de outros também que venceram morrendo, porque foram fiéis, porque foram firmes. E essas são as testemunhas. A ideia é, nós temos muitas testemunhas da fé, de que vale a pena
arrodeados tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Queridos irmãos, nós estamos estagnados porque há muito peso nas nossas vidas. E alguns desses pesos estão disfarçados de coisas do dia a dia que nós não temos discernimento para superarmos. Eu tenho que ter discernimento para entender que determinadas coisas que até são boas, mas se elas me atrapalham no progresso da minha fé, é um peso que me atrapalha na corrida cristã. E ele fala do peso e do pecado. Veja que o pecado é um peso para nós também. E ele usa uma parte do versículo 29, se encontra lá em Jeremias, no capítulo 6, no versículo 16. Se você abrir ligeiramente, a gente já está encerrando. Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Jeremias 6, 16. É quando Deus começa a alertar esse povo, que aquele povo deveria se arrepender. É quando Deus começa a dizer a esse povo: olha, se arrependam agora, se arrependam. Jeremias 6, 16. Vamos ler juntos? Jeremias 6, 16. Vamos lá juntos? Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas ele diz: não andarás. Olha só a situação. Então, esse texto, Jesus faz uma citação de uma parte dele, e o que eu acho tão interessante é que o hebraico desse texto, ele nos dá duas possibilidades de tradução, segundo as questões antigas de sinais das vogais. O hebraico não tem vogais, mas dos pontos que resultam dos sons vocálicos, a possibilidade de uma dupla interpretação que não perde sentido. A primeira delas é quando o próprio texto, quando o Senhor aponta o caminho do seu povo, diz assim: olha, parem de comer vocês estão, vão para a margem dele. Ou seja, parem agora. Pergunte a alguém, né, quais são as veredas antigas. Ou seja, os caminhos que vocês andavam antes. Mas nesse ponto de vista aqui, as veredas antigas são os caminhos do Senhor, que aquele povo tivera deixado, se afastado, abandonado. E o Senhor está dizendo assim: olha, veja em que direção vocês estão indo. E pergunte a alguém. Pergunte a alguém. E aí ele diz o seguinte: andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Veja que a coisa é semelhante ao que Jesus disse. A versão grega do Antigo Testamento, chamada de Septuaginta, a versão 70, ela traz uma interpretação interessante para que o povo voltasse à vereda, porque aquela vereda era uma vereda pesada para o povo. E a ideia aqui é: encontrareis alívio. Quando achareis descanso, achareis alívio, é também uma possibilidade da palavra purificação. Vocês serão purificados. Vocês encontrarão um caminho, ou vocês voltarão ao caminho da purificação. Dentro do contexto que Jesus fala, voltando para Mateus capítulo 11, no contexto de que esse peso é o pecado e também as cargas religiosas, o que nós podemos perceber, queridos irmãos, é que essa experiência com Cristo nos faz entendermos que quando nós caminhamos com Ele, nós caminhamos num caminho que nos purifica. Agora pare e pense, veja onde você caiu. Veja onde você começou a esmorecer na sua fé. Essa reflexão também é para mim. Nós precisamos
lembrar, olhar onde nós caímos. E é assim que o Senhor fala em Apocalipse. Veja onde você caiu, se arrependa, continue dali do caminho que conduziu a você. E o Senhor, então, meus irmãos, nos convida a esse caminho que nos purifica, a caminharmos dessa forma que vai tirar de nós essa tristeza que nós temos. Nós não temos vontade de ir ao culto, nós não temos vontade de orar em nossas casas, nós não temos vontade de ler as nossas Bíblias. E a constatação e a conclusão é que nos falta relacionamento com Deus. E a constatação e a conclusão é, quando isso acontece, nós não temos assunto com Deus. Somos estranhos na presença dEle. Deus é um estranho para nós, porque nós não conseguimos mais orar, nós não conseguimos falar palavras a Deus. Nós oramos a oração do almoço, a oração do café da manhã, a oração de dormir. Senhor, obrigado pelo dia, me deu uma noite de descanso, pode, Senhor, abençoe meu dia. Não tem assunto. É igual quando você se encontra com um amigo de infância e você não tem assuntos atuais para conversar, a não ser das brincadeiras, das brigas, dos momentos da infância. A gente começa então a conversar sobre essas coisas. Da mesma maneira com Deus, a gente precisa retomar a conversa da gente com Deus. Às vezes a gente olha para o passado e fica com saudade dele. Naquela época eu orava mais. Naquela época eu lia a Bíblia 2 vezes por ano. Bíblia todo, 2 vezes por ano. Naquela época eu tinha prazer em sentar com os irmãos e conversar sobre as histórias bíblicas, as experiências dos servos de Deus, o poder de Deus. Mas hoje eu não tenho mais. Então nós precisamos retomar o assunto com Deus. Precisamos voltar até Ele e olharmos para o Senhor como sendo o nosso refúgio. A escravidão do pecado, todos nós que estáis cansados. O pecado cansa. O pecado é um fardo. O pecado destrói as pessoas. O pecado é um fardo esmagador. Muitas pessoas não aguentam mais conviver com seus vícios. São escravas, são cativas, estão carregando um peso cruel sobre as suas costas. O peso do pecado oprime essas pessoas, nos oprime. Quando o peregrino ele ouve a mensagem do Evangelho, ele corre até a cruz e até colocar os seus pecados diante da cruz. Ele já enfrenta vários obstáculos, várias pessoas pessimistas, várias pessoas que vão falar o contrário do que o Evangelho fala. Esse negócio de igreja, esse negócio de Jesus. Pai, Jesus não quer que você viva nessa tristeza que você vive, não. Jesus quer que você aproveite a vida. Não, Jesus quer que você cresça profissionalmente. Ele vai entender se você não ler e não orar agora. E o pecado, então, nos oprime dia a dia com os seus oficiais, com os seus mensageiros. O pecado então se torna mais pesado nas nossas costas. Quando vamos a Jesus, encontramos descanso para a nossa alma. Jesus oferece não apenas descanso espiritual, mas também Ele oferece descanso físico, descanso mental, descanso emocional, descanso para a alma, para o ser de maneira completa. Mas Jesus ele faz exigências. Tomai sobre vós o meu jugo. Admita que eu sou o Senhor, sou o Santo, sou Filho de Deus. Que só de mim você pode buscar alívio para você. E também Jesus quer que nós assumamos uma responsabilidade. Tomai sobre nós o meu jugo. O jugo da obediência, da consciência tranquila. O jugo de andarmos com Deus. Fazemos a vontade do Pai, assim como Ele
fez. E o desafio que Jesus nos traz é um desafio que nos traz aprendizado. Nós devemos aprender com ele. Veja aí o versículo 29 e 30. Vamos ler juntos, encerrar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. 30. Porque o meu jugo é suave. Irmãos, nós temos que andar com Jesus, aprender com Jesus, buscar em Jesus o exemplo da nossa vida. Jesus era um homem manso. Jesus era um homem humilde. O reino de Deus deve ser vivido com humildade e com leveza. Nós não podemos viver de maneira religiosa. Esse tem que ser o nosso estilo de vida. Precisamos viver dessa maneira para o Senhor, frutificando, sendo grato a Ele pela salvação que Ele nos deu. E assim nós estaremos de maneira muito prática. Estaremos de maneira muito prática, vivendo o reino de Deus com humildade e leveza. Amém? Vamos orar? Eu queria convidar você, se você puder, se coloca de joelho nesse momento. Se você puder, lance sobre o Senhor agora os seus pecados. Quero convidar você a dizer ao Senhor: tal pecado tem me prendido, tal pecado tem me derrubado, está sendo difícil, é muito pesado. Às vezes o seu pecado pode ser nas questões de pureza, morais, pureza sexuais. Talvez você tenha dificuldade com isso. Talvez nós tenhamos dificuldade com essas coisas. Talvez seja questão de relacionamento. Um pecado que nós carregamos um peso enorme, que nos impede de progredirmos na fé, de caminharmos com o Senhor da maneira mais bíblica, mais correta. Vamos orar nesse momento. Ó Senhor, os nossos pecados têm sido tão pesados. Ó Senhor, quantas vezes nós temos vivido com arrogância? Quantas vezes temos falta de humildade? Nós temos o maior de todos os exemplos, Jesus, teu Filho. Mas também vemos que muitos homens e mulheres marcaram a história com humildade e mansidão. Seus pecados não eram empecilhos. Pelo contrário, eles se desembaraçaram de todo o peso do pecado. Senhor, nós vivemos dias de mundanismo dentro da igreja, mundanismo dentro das nossas casas, mundanismo dentro de nós. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor nos alivie o jugo do pecado. Rogamos ao Senhor, Deus, que o Senhor tome sobre Ti, ó Deus, e alivie o nosso pecado, o peso que está em nós. A Deus, nós queremos avançar, nós queremos caminhar adiante, porque muitos outros servos do Senhor, a nuvem de testemunhas, pessoas que conseguiram vencer, conseguiram renunciar, conseguiram abrir mão,
não negaram o Senhor em face da morte, mas confessaram, ó Deus, o teu nome, e confessaram, Deus, a tua vontade, a obediência a ti. E nós, por meio de tantas coisas pequenas, estamos nos embaraçando. Ah, Senhor, não nos permita vivermos o peso dos nossos pecados, nem o peso da religiosidade, mas opere com poder em nossas vidas, para que sejamos um povo exultante na tua presença, para que possamos, Deus, viver em novidade de vida, em alegria, ó Senhor, para que possamos anunciar com alegria a salvação que recebemos, o tamanho do amor com o qual nós somos alcançados, a graça que foi dispensada sobre nós. Rogamos a ti, Senhor. Agora alegra o nosso coração, restitui a alegria da nossa salvação. Ah, Senhor, nos faça viver exultantes pensando na esperança da glória. Nos faça, Senhor Deus, enxergarmos, ó Deus, pelos olhos da fé, ó Deus, as promessas do Senhor cumpridas finalmente na consumação dos séculos. Ah, Deus, nos faça enxergar as vestes brancas que nós receberemos, o novo nome com o qual seremos chamados, ó Deus, os lugares onde nós nos assentaremos finalmente, a árvore da vida da qual nós comeremos, nós beberemos do rio que sairá do trono do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por todas essas certezas, por todas essas esperanças, e pedimos ao Senhor nos renove, nos encha e nos ajude, Deus, a nos desfazermos de tudo aquilo que é impossível, que nos embaraça, todo o peso do pecado, daquilo que nós não precisamos carregar nessa caminhada e daquilo que também nós não devemos carregar nessa caminhada. Nos abençoe, Pai, nos aponte o caminho, nos mostre como caminhar. Nós sabemos que o caminho é o Senhor, nós sabemos que o caminho está na tua palavra, mas, Deus, nós estamos com a nossa vista embaçada. Nos ajude a enxergarmos corretamente, para que possamos trilhar esse caminho. Em nome do Filho Jesus nós oramos.